Se existe uma coisa que na carreira de um líder de vendas pode acontecer, é dele ter que resolver situações de conflitos na equipe. Um vendedor com outro vendedor, ou um vendedor, alguém da equipe com uma pessoa de um outro departamento, e aí você precisa de solucionar essas questões, você precisa de entender melhor isso. Nesse vídeo eu vou trazer para você 7 sugestões para que você possa solucionar, liderar situações de conflito. A primeira coisa que eu vou te sugerir é: faça seu dever de casa. Conheça cada uma dessas partes e entenda a situação ou o problema do ponto de vista de cada uma dessas pessoas. Se você, por exemplo, vai se reunir com essas pessoas, sei lá, você vai reunir com essas duas pessoas, por exemplo, daqui a uma semana, busque se antecipar para entender cada um dos pontos de vista. Quando você faz isso, você está prestigiando a solução daquele problema, você está dando importância para aquela questão, você está demonstrando que você está se dedicando para entender cada uma das partes. Então, o primeiro ponto é: faça seu dever de casa, entenda cada uma dessas partes de maneira separada, para que você possa entender a perspectiva de cada uma dessas pessoas na questão. Quer dizer, como é que é a visão de cada uma dessas partes sobre aquilo que você vai estar, digamos, mediando, ok? Então, o primeiro ponto é: se antecipa. Faz esse dever de casa que isso vai fazer muita diferença. Segunda sugestão: no dia da reunião, quando você for se reunir com essas duas pessoas, com essas duas partes que vão buscar ali conversar sobre aquela questão, sobre aquele problema, permita que cada uma fale por si. Ou seja, não traga à mesa assim, bom, então como fulano me disse, como Beltrano me disse, não, não. Permita que cada uma dessas pessoas fale por si só. Ou seja, ouça essas pessoas e perceba o quão elas estão comprometidas para que aquela solução exista, para que aquele ponto em comum seja encontrado. Você precisa de perceber o quão desejosas elas estão para que aquilo seja solucionado. Terceira sugestão: é muito importante você despersonalizar o processo, ou seja, você evitar que as pessoas entendam que você ache isso ou ache aquilo. Então cria ali um mínimo de regra básica para a gente possa chegar numa solução, num bem comum. Gente, o ponto em questão aqui é o problema e não A ou B. Quer dizer, vamos centrar aqui o nosso ponto na questão, no problema, porque aí a gente vai estar despersonalizando, ou seja, não vai criar aquele clima do tipo, nossa, ele está mais tendencioso para A ou para B, ok? Então assim, gente, o foco é a questão, o problema. Vamos encontrar uma solução para isso aqui. A quarta sugestão é: se você perceber que que A ou B está mais calado, quer dizer, um está falando muito mais do que o outro, é bom você expor para quem está calado o seguinte: a gente precisa compartilhar as perspectivas, a gente precisa compartilhar as visões, a gente precisa entender, porque inclusive a gente vai aprender com isso tudo aqui. Então estimule as pessoas a falar. Se você perceber que tem alguém ali até mais de fazendo um jogo de repente do tipo, olha, eu vou ficar mais calado, vou deixar o outro se expor até ele se escorregar, não. Diga, olha, todo mundo aqui está falando, a gente precisa te ouvir, a gente quer ouvir a tua opinião. É muito importante para o todo aqui. Lembra? A questão é, o ponto é a solução do problema. Legal? O quinto ponto é: promova a honestidade sobre as perdas. Significa o que isso? A e B estão ali conversando, a gente está resolvendo uma situação conflitante. Quando eu exponho para as pessoas, olha, as perdas ou ceder vai implicar em um, dois, três, quatro, quer dizer, quando eu torno isso claro, eu não estou botando pano quente. Eu não estou tentando, sabe, a equilibrar a ponto de o fulano vai perder, ele vai ter que ceder mais, mas eu vou ter que agradar. Não, 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 não. Não minimiza as perdas. Olha, isso aqui, se a gente decidir X, vai implicar um, 2, 3. Se a gente decidir Y, vai implicar um, 2, 3. Não tenta minimizar essas perdas. Deixa claro, torna claro para todo mundo. Vem cá, quem ceder vai abrir mão. Lembra sempre disso. O ponto é o problema, a questão. Vamos esquecer os nomes aqui nesse momento, porque a gente está resolvendo um ponto aqui. Gente, se vocês perceberem, no final de um diálogo, de um debate desse, a gente sai mais forte, a gente sai maduro. Ora a gente vai ter que ceder mais, ora a gente vai ter que ceder menos, mas a gente sai melhor. Por mais que isso seja
difícil para alguém compreender, mas no tempo a gente passa a perceber o seguinte: poxa vida, foi um diálogo, não foi uma briga. A gente estava resolvendo uma questão onde existia ali um conflito, mas não existia censura. A gente estava conversando e foi legal a gente resolver aquilo. Legal? Então, assim, eu estou estimulando, eu como liderança, estou estimulando as pessoas a trazerem o ponto de vista delas, mas como, lembra que eu fiz o dever de casa antes? Eu estou ali mediando, mas a gente estabeleceu junto algumas regras para que a gente possa procurar uma solução para essa questão. A gente está literalmente não tratando de um nome ou de outro nome, a gente está tratando de uma solução para um problema. Sexta sugestão. Quando você perceber que, digamos que na situação que você está resolvendo, ou está mediando esse debate, se você perceber que as pessoas estão, além da resistência natural de cada uma defender seu ponto de vista, se elas não estão conseguindo enxergar essa solução, né? Óbvio, tá difícil, não está conseguindo ceder, então não está conseguindo enxergar isso. Levante hipóteses, crie cenários, possibilidades. Vamos pensar que a gente vai resolver assim. Vamos ver como é que vai ser isso no day after, ou seja, no dia seguinte, como é que vai ser isso? Bom, vai ser isso, vai ser aquilo, você vem para cá, o outro vai para lá, como é? Quer dizer, faça um exercício, levanta hipóteses para que isso possa ficar claro para todo mundo, porque de repente, às vezes quando a pessoa está muito resistente àquilo, aquilo está cegando ela de tal maneira que ela não consegue enxergar a possibilidade ali na frente. Então, assim, esse experimento prévio de como seria, olha, situação A, situação B, situação C, cenário A, cenário B, cenário C, isso tudo vai ajudar com que as partes consigam enxergar melhor aquilo que vem aí no futuro, quer dizer, aquilo que vem a partir de amanhã, a partir de uma solução que a gente vai encontrar aqui nessa reunião. No momento em que você percebeu que, olha, a gente avançou um pouco nessa questão dos cenários e tudo mais, mas eu estou percebendo que mesmo assim a turma está mais resistente do que eu estava imaginando, você pode criar ali, por exemplo, pares de discussão. O que quer dizer isso? Digamos que você tenha dois grupos. Vamos fazer um ensaio aqui? Vamos pensar o seguinte: hipótese A, o cenário A que a gente trouxe aqui na sugestão que eu dei anterior aqui no vídeo, não surtiu muito efeito. Vamos concretizar isso, vamos tornar isso crível, quer dizer, vamos elaborar isso, vamos colocar isso no papel para ver como é que vai ser isso. E aí, nesse exercício dos pares, quer dizer, a gente está trabalhando junto, fomentando, construindo uma solução conjunta. Nesse momento a gente vai exercitar vamos entender com um passo além, que é a empatia. A gente entender a dor do outro, a gente entender o quão o sapato do outro está apertado. Quer dizer, deixa eu calçar o sapato dele para entender. Às vezes o que eu estou achando que para o outro é ceder pouquinho, para o outro é um exercício monumental. Mas eu não estou na perspectiva do outro, eu estou na minha. Então, quando eu coloco essas pessoas para elaborar literalmente, a gente vai criar um nano laboratório ali daquela situação para encontrarmos uma solução conjunta, onde a gente vai resolver uma questão. Agora preste atenção, como saímos melhores dessa reunião. A equipe sai melhor porque ela passa a perceber a partir do olhar do outro. Eu como líder, eu como a líder ou como o líder de um time, saio melhor porque é muito bom quando a gente consegue encontrar um ponto ali. A gente sabe que alguém cedeu mais que o outro, mas assim, a gente debateu, não foi nada imposto, não foi nada goela abaixo, como diria o outro. Quer dizer, a gente está dialogando, a gente está exercitando, a gente sai melhor, a equipe sai melhor e com certeza isso faz toda a diferença na nossa jornada como gestor de equipe de vendas. Um grande abraço, vamos que vamos, pois a venda não pode parar.